Estamos ao vivo aqui na rede do YouTube do CREA-RS, e hoje a gente vai fazer uma live com o engenheiro eletricista Paulo Ruffini. Atualmente, cerca de 90% do nosso planeta está coberto por redes celulares e de rádio, embora apenas 50% da população mundial tenha acesso à internet. Esse é o abismo que a gente vive hoje e que ficou muito evidenciado desde a pandemia para cá. Por isso, hoje a gente convidou o Paulo Sérgio Rufino Henrique, um engenheiro brasileiro, negro, pioneiro no entendimento da nova tecnologia 6G. Engenheiro eletricista, formado pela Faculdade de Engenharia de São Paulo e pós-graduado em rede 5G pela Universidade Brunel de Londres. Atualmente é doutorando sobre a futura rede 6G no departamento Safety Global Capsule na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Trabalha na Speedio em Paris. Nosso convidado está participando de um evento na Flórida, né? Muito obrigada. E conseguiu abrir na sua agenda um espacinho para estar com a gente aqui nessa data tão importante, 20 de novembro de 2023, Dia da Consciência Negra. Uma data, né, Paulo, que marca a importância de discussões e ações para a gente combater o racismo e essa desigualdade aqui no nosso país. Seja muito bem-vindo, só temos a agradecer. Passo a palavra aqui para a nossa diretora, a engenheira Roselaine, ela que vai conduzir as perguntas, vai ser um bate-papo, uma entrevista para a gente conhecer um pouquinho mais de ti e um pouquinho mais sobre a rede 6G. Rose. Paulo, seja bem-vindo aqui conosco. É um prazer estar recebendo você, esse profissional que está aí tão atuante num tema tão relevante para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento, né? Então, agradecer imensamente a tua participação e eu gostaria de ver contigo se já podemos iniciar nosso bate-papo. Boa Então, tarde, Rosilaine. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Jô. É um prazer estar aqui com vocês e podemos iniciar, sim, o bate-papo. Eu peço desculpas que estou, como a Denise lembrou, né, numa conferência no World WPMC, é uma conferência já que existe há muitos anos, é a 23ª, e aqui é a conferência onde estamos discutindo tecnologia wireless, e a qual vou apresentar amanhã também em um artigo novo, né, na área de computação quântica e tecnologias para integrar o mundo wireless, né? Então, muito obrigado pelo esse convite do CREA do Rio Grande do Sul e é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos iniciar nosso bate-papo, como bem definido pela Denise. Então, Paulo, o que nós gostaríamos de ouvir de você, que você falasse um pouquinho, nos contasse dessa tua caminhada, dessa tua trajetória de vida, até tu se encontrar, então, com o 6G. Bom, Roslane, é um prazer. Eu iniciei minha carreira em São Paulo, né, fazendo escola técnica, né, fiz a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, porque eu sempre tive um grande interesse no mundo da eletrônica. E os meus pais, então, me orientaram para que eu pudesse ter uma formação técnica para poder ter um entendimento se era aquilo que eu gostava e que eu queria seguir no meu caminho. Então, eles sempre me incentivaram, meus pais, meus avós, no caminho dos estudos, né? E viram nisso como um instrumento muito importante e libertador, né? Haja vista que o próprio grande líder sul-africano, né, Nelson Mandela, utiliza a educação, né, numa das suas grandes palavras, como um grande instrumento de transformação, né, social, econômico, racial e assim por diante. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira, fiz 4 anos de escola técnica, né, no estado de São Paulo, na grande Getúlio Vargas, e a partir daí me formei em técnico em eletrônica e comecei a fazer meus estágios na área e também a estudar a área de computação. E vi que era realmente isso que eu queria. Então eu decidi seguir a carreira de engenheiro elétrico.
Então, meu primeiro CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, foi na área como técnico em eletrônica. E uma Denise bem lembrou, fiz engenharia elétrica, que não foi fácil, foram 6 anos de engenharia elétrica, porque eu estudei à noite, né, porque tinha que trabalhar de dia para custear os custos. Mas fui muito feliz, pois trabalhei numa grande multinacional americana, que foi a Unisys, que me deu base. Então, durante o meu período de 5 anos, eu trabalhava, né, de dia e estudava à noite engenharia. Engenharia, como vocês sabem, é um curso extremamente que exige muita dedicação, né? É um curso que tem aí uma carga muito grande na área de física, matemática, né? Química também, e que exige muito do aluno. Então, não é um curso fácil, um curso onde muitas pessoas adentram, só que poucos alunos se formam. Né? E é uma questão, a área de ciência, tecnologia e engenharia é uma questão de desafios globais que nós estamos tendo no mundo afora. Haja visto que esse ano, no mês de março, eu fui convidado e dei uma palestra na área de STEM, Mathematics, na Universidade Johns Hopkins, né, em Maryland, nos Estados Unidos, para demonstrar como a área de tecnologia, principalmente o wireless, que é a minha área de estudo, né, que eu estou me aprofundando, pode auxiliar os jovens, né, dar esse conhecimento aos jovens, ferramentas dessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para promover agendas, né, como de direitos humanos e, ao mesmo tempo, aplicando a tecnologia em engenharia. E esse é um interesse, principalmente da área do IEEE, né, que é o Instituto de Engenharia, né, elétrica e eletrônica, né, mundial, de promover os jovens, porque tem uma quantidade cada vez menor de jovens migrando para essas áreas. E são áreas que exigem uma grande necessidade de investimento para atrair os jovens, principalmente para os desafios que nós estamos vivendo com as novas tecnologias, inteligência artificial, e promover um dinamismo de emprego, essa mão de obra, esse conhecimento, né? Fica difícil. Então, promover essas áreas são importantes. E lembrando que a engenharia, como eu disse, ainda está dentro de um nicho social ainda, né, que tem um acesso econômico melhor na a maioria das vezes. Por quê? Porque não é fácil fazer engenharia. Primeiro que é um curso muito caro, mesmo que você faça engenharia numa escola pública, né, exige muito do aluno e exige uma preparação, né, anterior da universidade para dar as bases fundamentais na área de ciência, matemática e tecnologia e exatas. O que muitas, na maioria das vezes, é uma grande dificuldade de criar essas bases principalmente no ambiente das escolas públicas, né? Então, há uma necessidade de um grande investimento para que isso ocorra. No meu caso, né, essas bases vieram da escola técnica e também do investimento dos meus pais na escola, no ensino privado, né, que foi o que me ajudou muito durante esse período, e eu sei que não é fácil. E terminando então a engenharia, eu tive a oportunidade de ingressar numa multinacional também britânica, que é a British Telecom, aonde eu sedimentei a minha carreira no Brasil, trabalhando aí com contas multinacionais, e lá a gente tinha um NOC, Network Operation Center, que nós, do Brasil, operávamos e controlávamos o sistema de rede, né, digitais, MPLS, de satélites, voice sobre IP, de clientes globais. De São Paulo, então, nós gerenciávamos o mundo todo para os clientes globais da companhia. Eu entrei na companhia como um engenheiro nível 1, né, trabalhando com as redes de comunicações, mas lá tive a oportunidade de crescer e cheguei a nível de gerente.
aonde eu culminei com sucesso, né, comercial, né, de gerenciar uma das maiores contas da British Telecom no mundo, né? A British Telecom na época, hoje até hoje, era o que era as grandes operadoras do Brasil, né? Que gerenciam telecomunicações. E aí surgiu uma oportunidade para que eu fosse gerenciar uma equipe de engenheiros em Londres, no Reino Unido. E isso ocorreu em 2010, quando eu fui transferido para lá e começou, então, definitivamente, uma nova etapa da minha carreira como engenheiro, vivendo e trabalhando na Inglaterra e gerenciando uma equipe de engenheiros que supervisionava o tráfego, né, de dados na rede de internet comercial, né, dentro do Reino Unido. Então, é aí. Esse é um pouco do resumo da minha transição. Que maravilha, Se Paulo. precisar Nós... repetir alguma coisa, minha sei que a gente está Não, não, tendo, às não, vezes, problema não, de não, delay não, aqui. não, não. Deu perfeitamente para te E podem, entender. fiquem à vontade de me interromper. Não, ficou maravilhoso. Nós é que temos que agradecer aos teus pais pelo incentivo. Eu sempre digo, os pais são a base para o desenvolvimento, né, de todas as crianças. E como bem colocado para você, por você, desculpa, a educação é a base, né? Bom, vamos lá então para uma segunda perguntinha para que você possa responder para nós. Apesar do 5G ainda não estar em pleno vapor, e eu sou um exemplo, estou no interior do Rio Grande do Sul, e na minha cidade, em alguns locais, o 5G ainda não está em pleno vapor, né? Ou melhor ainda, em processos de implantação aqui no Brasil, já tem novas tecnologias em desenvolvimento, né? Você poderá nos dizer. Sim, exatamente. Rosiane, muito obrigado pela sua pergunta. Nesse exato momento, estamos o mundo todo, já se terminou o desenvolvimento, né, o roadmap, assim pode dizer, o planejamento, né, da rede 5G. A rede 5G agora está passando pela fase de entrega comercial, né? E é lógico que toda entrega comercial, o início, o rollout, a adaptação, a implementação, leva um pouco de tempo. Tem-se adaptação e tem investimentos, né? Os investimentos tecnológicos são grandes, né? Então tem um custo de capex ou pex das empresas, né, de telecomunicações para fazer essa implementação. Fora isso, existem os desafios naturais, que além da gente ter uma rede celular extremamente desenvolvida como 5G, ainda existe uma do que de fibras óticas, que precisa ser implementada também para poder suplementar esse gargalo. Uma das soluções e alternativas que está ocorrendo, e você lembrou na sua questão que você está no interior e ainda não está do Rio Grande do Sul, né, ainda não está conseguindo utilizar todos os benefícios do 5G, são essas questões de implementação, né, públicas e de infraestrutura. Porém, o seu problema não é um problema localizado, é um problema que ainda que está generalizado em todas as regiões. Há certas regiões do planeta, né, como a Coreia, né, por exemplo, onde o rollout do 5G é muito mais avançado, o footprint, porque eles ainda foram os pioneiros a fazerem essa implementação. Eu posso te dar um exemplo. Este momento eu trabalhei num projeto de fazer uma implementação de uma conexão via satélite numa região que tinha 5G na Grécia, né? A Grécia, no momento, tinha lá o pessoal, numa parte de férias, né, numa praia, numa região da praia, tinha-se uma rede, tem-se uma rede 5G, só que a rede 5G não estava dando conta da quantidade de pessoas que estavam naquela região naquele exato momento. Então, dentro de uma questão, de um contexto, participei de um projeto privado onde instalamos uma rede de satélite, né? A rede de satélite, por exemplo, do Elon Musk, né? Que é a Starlink. E a solução foi muito boa. Então, tivemos aí, para você ter uma ideia,
numa região que estava tendo uma bandwidth, né, uma banda de 7 mega, né, mesmo via cabo normal, né, não de fibra, e não estava se conseguindo, na hora do almoço, quando as pessoas voltavam da praia, ter acesso a vídeo, né, via transmissão de vídeo, ou simplesmente um WhatsApp via vídeo, nós implementando a rede via satélite, ela funcionou muito bem. Então, a questão de infraestrutura e de implementação, estratégia de implementação, ainda vai demorar um pouco, e é de acordo com as regiões, né? Por exemplo, no Brasil, de adquirir o espectro, eles estão fazendo o rollout de sua implementação. Queremos que isso seja o mais rápido possível para que possa atender a toda a população social importante a ser considerada, que é o do custo, né, do equipamento do usuário. Quando eu digo equipamento do usuário, é um equipamento de celular, por exemplo, que acesse a rede 5G, porque se você vê o custo dos equipamentos celulares de 5G, ainda são muito altos. E eles não são de fácil acesso, pela questão do custo, à população de baixa renda. Então, há necessidade de diversificação também de fabricantes de celular que possam atingir e levar aí a inclusão digital e os benefícios que essa tecnologia de 5G vai trazer a população a uma população de modo geral e não só um nicho, a camada A ou B da população, que continua, se for assim, é uma tecnologia excludente, tanto do ponto de vista social, como também, se fazendo um recorte social, né, dentro do Brasil, ele tem uma intersecção com um recorte também racial de etnia, né, que é excludente. Bem isso, Paulo. Bem isso, Paulo. É difícil, a gente tem aí uma lacuna bem grande, né, no acesso das tecnologias. Mas vamos lá, então. Olha, a Denise me colocou aqui, que eu achei muito interessante, que depois até vou ler, tá? Vou fazer a pergunta e depois eu vou correr atrás, tá? Porque isso sempre me instiga muito. Mesmo sendo da química, eu tenho um futuro engenheiro eletricista de 19 anos que está terminando o seu segundo ano de engenharia e já está fazendo um estágio aí na tua área. Quem sabe ele se inspire aí como você. O primeiro livro que analisa a futura rede 6G aborda o conceito da sociedade 5.0. Paulo, por favor, como seria essa sociedade 5.0? Paulo, tu estás com o fone, com o teu áudio desligado. Paulo, teu áudio está desligado. Denise, tem como você, gestora, abrir o áudio dele, por favor? Deixa eu tentar aqui, Rose. Não sei se ele está nos ouvindo bem. Tá ouvindo, deixa eu ver. Paulo, tá nos ouvindo? Pode liberar teu áudio? Paulo? Paulo, pode liberar seu áudio? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Está me ouvindo, Paulo? Está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Não estou te Está me ouvindo. ouvindo? Agora sim. Perfeito.
Perfeito. Tu ouviu a minha Aconteceu pergunta, alguma coisa aqui Paulo? na transmissão? Eu consegui ouvir sua pergunta. Sim, Tá. estamos agora estudando a nova rede 6G, né? O que que acontece? Como se terminou o desenvolvimento, né, de todos os grandes releases do framework de 5G, estamos estudando agora a rede 6G. A rede 6G é a parte da minha pesquisa que eu faço sobre supervisão do professor Randy Prasad e co-supervisão da professora Albena Michowska na Dinamarca, né, no CITIF Global Capsule. O que é o 6G? É uma nova rede que está sendo pensada para 2030, porque termina-se o desenvolvimento de uma rede e se tem 10 anos para se promover uma nova. Então, os estudos, as pesquisas são feitas até o processo de padronização. E, como eu havia dito, a questão social de custo do 5G e todos os desafios que tem, o 6G está sendo pensado como a primeira rede celular, né, sem fio, a trazer tecnologias que atenda à sociedade. Por quê? Há dois componentes sociais que nós temos que levar em consideração. Primeiro, são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são várias áreas, são 17 áreas a serem cobertas e que são muitos desafios que nós temos pela frente. A questão de a climática, né, dos desafios climáticos que estamos aí sofrendo, que o processo que nós temos que reduzir, né, os combustíveis fósseis, o processo de proteger o meio ambiente, de combater a pobreza, implementar políticas, né, públicas e tecnológicas são da educação, assim por diante. E um outro problema que foi identificado pelo governo japonês, que é a Sociedade 5.0, Rosilane, que você mencionou, que é que a população, principalmente nos países chamados desenvolvidos, mas também é um fenômeno já acontecendo no Brasil, a população está acontecendo o quê? Está envelhecendo e temos uma taxa de natalidade muito menor, que é um processo natural dos países quando eles se encontram nesse processo de desenvolvimento. Então, temos uma taxa de natalidade menor e a população vai envelhecendo. Então, se foi se pensado como se utilizar as tecnologias que têm alta divulgação, penetrabilidade social e econômica para promover aí um ambiente sustentável para a população que está envelhecendo e para os jovens que estão chegando com desafios onde trabalhos, postos de trabalhos que eram feitos no passado vão desaparecer. Vão desaparecer pela automatização da indústria 4.0, que é um fenômeno da implementação total do 5G, e vão desaparecer também por uma série de questões, principalmente pela implementação da inteligência artificial. Então, precisa-se criar um ambiente, né, um pensamento de desenvolvimento, de aplicar a inteligência artificial, o mundo cibernético, para que possa atender a nós, população, que vamos envelhecer, ficar cada vez, a qualidade de vida vai se aumentando, né? Como atender isso e, ao mesmo tempo, como atender os jovens, gerando novos empregos e novas oportunidades econômicas para esses que estão chegando agora, aonde trabalhos que eram feitos no passado não existem mais. Lembrando que esse fenômeno de troca de trabalho é um fenômeno que faz parte de todas as revoluções industriais, né? Lembrando que toda a revolução industrial, desde a primeira, a segunda, a terceira, eliminou postos de trabalhos que não existem mais, né? Era isso que eu queria Só complementar, não dando sei se... uma, como ainda temos um tempinho, deixa eu dar mais uma, uma instigada. E como é que, pensando então, né, nessa concepção aí do futuro do trabalho, vamos assim colocar, né? Como é que as tecnologias elas vão poder combater, por exemplo, a pobreza, né, e ser uma ferramenta para o desenvolvimento humano, visto que
como a gente hoje, no cenário de hoje, né, nós não temos ainda uma perspectiva de que todos tenham a esse acesso, né? Tanto para as novas gerações, como você colocou, como também para as gerações mais sêniores, né? Porque neste momento, né, Paulo, hoje são poucas as pessoas, né? É uma quantidade pequena de pessoas que teriam acesso a estar nessa sociedade 5.0. Como é que tu vê, como é que a tecnologia E pode você, Rosilene, auxiliar, né? você fez uma. Você levantou uma grande questão, e a wireless ela pode auxiliar muito. Eu te dou grandes exemplos. Hoje tem um estudo que é feito pela ITU, Instituto de Telecomunicações, Telecommunication Union, da ONU, que é o seguinte, a cada 1% de uma população local, o produto interno bruto do país aumenta 0,15%. Como que isso ocorre? Porque a população tem acesso a bens e a serviços que antes elas não tinham, e com isso elas conseguem aumentar e criar um dinamismo econômico e social na região que elas trabalham. Eu dou um exemplo verdadeiro que nós estamos utilizando agora. Até 2008, 2009, no Quênia, por exemplo, devido a uma grande dificuldade burocrática e ao pouco acesso que as pessoas tinham a questões de documentação, né, que documento ainda é uma forma de manter as pessoas, ainda um desafio onde mantém uma grande parte da população mundial na informalidade, as pessoas não tinham acesso a bancos. E o que, que se foi feito? A comunidade local desenvolveu electronic money, que é a troca de dinheiro via celular. Não sei se vocês lembram no passado, a gente havia dois tipos de celular. Um que era o outro que era você colocava crédito. E essa gerou, então, foi a primeira caso de uso que nós temos de transação de banco digital via celular, que é na África, e que hoje é utilizada por todos nós. Hoje a gente tem nosso cartão no nosso celular e a gente faz transações eletrônicas. Isso foi uma solução desenvolvida localmente para combater uma exclusão digital, né, e social de uma população local. Então, quando se retorna-se e se dá o poder de desenvolvimento tecnológico a uma população, essa população consegue desenvolver soluções aonde muitas vezes o poder público, né, não conseguiria alcançá-la e desenvolver inclusão social e econômica de uma grande parte da população que está na formalidade. Essa empresa foi adquirida mundialmente, né, por uma grande gigante de telecomunicação e é uma das empresas hoje mais valiosas do mundo, porque ela não é só uma empresa de telecomunicação, mas ela também é uma empresa de banco digital, a famosa fintech, que hoje é tão explorada e desenvolvida e está aí avançando cada vez mais. Então, levar a tecnologia à população mais carente e dar treinamentos para ela é tão fundamental para que ela criem as suas soluções locais aonde as questões públicas ainda não alcançaram por uma série de outras questões a serem pensadas. Maravilha, maravilha. E você comentou ali, então, que tem uma previsão da implementação da 6G daqui a 2030, que tu comentaste que demora em torno de 10 anos para Exatamente, poder fazer. exatamente. Como isso, Então, Rosilane? Exatamente, então, exatamente. Então, o que que tu vê? Como é que Pode falar. ficaria o ranking de implementação que tu achas assim, por exemplo? Tem uma ideia assim, possivelmente tu já tem até estudos, né? Como é que vai ser? Da onde vai nascer? Qual é os países, né, que irão dar o primeiro start, né? Nessa implementação? E nós aqui no Brasil ficaremos em qual status? De quando teremos?
Tu tens uma ideia já nas tuas pesquisas? Tu já... Perfeito. Bom, olha, o CG ele está na fase ainda de pesquisa e desenvolvimento, de PD. Dentro de 2 anos inicia o processo de padronização. Isso ocorre porque, não sei se vocês lembram, no 1G, né, para quem nasceu no 1G e está nos ouvindo, o 1G era uma rede ainda muito proprietária e que fazia parte a um nicho da população que era classe extremamente A, porque era extremamente caro, você tinha que ter carro, e você viajava de um país ou de um estado para outro, não funcionava, porque não existia roaming. Então, o que foi feito? A Comissão Europeia definiu, junto com a ONU, decidiu padronizar para que se pudesse o quê? Diminuir o custo e levar isso a uma população mais abrangente e pudesse ter o quê? O roaming, que é você viajar de um ponto até outro e ter o seu sinal, sua portabilidade. E assim foi criado o 2G. Então foi definido um padrão de que a cada 10 anos terminou-se o desenvolvimento e inicia a implementação de uma rede celular, uma nova geração, então uma nova geração inicia. E esse ciclo 6G, e vai terminar em 2030. Chegado 2030, vamos iniciar aí as discussões do 7G. Mas o 6G, ele tem uma determinação de ser uma rede focada dessa vez no ser humano, para resolver questões do ser humano, resolver questões ainda que nós não tivemos, como, por exemplo, nós vamos viver daqui nos próximos anos, começamos a ter a Alternet, que é a internet fora do nosso planeta, né, porque a humanidade começa a escalar para viagens espaciais, colonização de Marte, assim por diante. Tanto é que agora na Lua temos o projeto Artemis, que é a implementação da rede 4G na Lua para o desenvolvimento de bases, comunicação aquática, porque a gente tem que desenvolver explorações aquáticas e assim por diante. O carro-chefe do 6G, comunicação holográfica, se todo mundo Star Trek, né? Todos esses filmes, holografia, tanto é que a professora Albena, ela está na área de holográfica, né? Ela é especialista nessa área e o 6G trabalha com isso. Então, essas são áreas de comunicação humana. Eu só preciso mudar de sala aqui um momento, mas eu espero que respondi sua pergunta. Respondeu minha pergunta, Paulo, mas creio que nós já estamos aí no tempo limite que você nos dispôs, e nós podemos encerrar se a Denise achar que seja adequado. Tu nem precisas trocar de salas, tá? Para não ter qualquer complicação em termos de agenda aí, e também em termos de captação aí de som, de áudio e vídeo, né? Isso mesmo, Paulo. A gente queria te agradecer. A gente sabe que tu tem um compromisso agora, mas eu acho que a gente fica para uma próxima, né, Rose? Até para a gente poder incrementar mais e saber um pouco mais desse assunto, aprofundar mais, e a gente programa uma outra data com mais tranquilidade. E aí eu fiz um jogatilho aqui para a gente te agradecer em 6 Gs, tá, Paulo? Então, agradecemos ao gene dos Gs, 5 e 6, em rede global. E a gente gaúcha aqui agradece com gratidão a tua participação hoje nessa live. Eu vi que tu começaste lá falando do Mandela, né? Esse grande líder aí. E a gente gostaria de encerrar a live de hoje com uma frase dele, onde eu acho que a gente tem que cada vez se conscientizar mais, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem, por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então é isso que a gente encerra hoje, agradecendo aí. Obrigada, Rose, obrigada. Obrigada, acho que o Paulo teve que sair, mas a gente conclui com ele depois e vamos ver se a gente fica para uma próxima. Obrigada. Paulo, novamente, muito obrigado por estar conosco, trazendo
essa conversa Muito obrigado. tão atualizada para nós, e eu espero que os nossos profissionais que irão estar nos assistindo aí nas redes sociais possam aproveitar, degustar muito o que você colocou e que também, né, traga muitas dúvidas e que eles vão à procura e à pesquisa que é tão necessária para o desenvolvimento do nosso país. Novamente, muito obrigada e, olha, parabéns por ter esse percursor nosso, brasileiro, né, levando todo esse conhecimento e trazendo também para nós, né, essa devolutiva. Muito obrigada. Uma boa noite, obrigada, Paulo. Acho que tem um pequeno delay para ele nos responder. Eu que agradeço. Até logo. Ufa, deu certo. Rose, deu certo? Deu certo, deu. Eu fiz assim, eu não consigo fazer essas perguntas como vocês escrevem. Eu sei o mal, eu já fiz uma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que talvez a gente até traga ele para falar um outro momento também, né? Porque é um assunto que instiga muito, né, Rose? Fazer uma mesa de debate, alguma coisa com outros profissionais, com outros especialistas, né? Mas que bom, ele estava com compromisso, ele tinha um jantar